Agradecidos, e fazemos isso em nome de Jesus. E se você crê comigo, diga amém. Tome o seu lugar, por favor, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. A gente está numa bateria assim maravilhosa. Sexta-feira iniciamos mais uma turma do curso Você é Capaz. Foi uma bênção muito grande. Sábado passamos o dia inteiro aqui, o dia todo, sabe, debruçado sobre a Bíblia. Que tempo especial, que dia maravilhoso que tivemos aqui, de 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas direto, ouvindo a palavra, sendo ministrado pelo Senhor. E eu quero te dar uma boa notícia. Sabe, na sexta-feira, quando a gente começou o curso, Deus falou assim, seria só uma edição esse ano, mas a gente vai fazer a segunda e a gente vai fazer uma grande imersão. Essa imersão vai ser num sítio, a gente já separou a data, a gente vai ficar sexta, sábado e domingo nesse sítio, e tem uma piscina muito boa lá. A pastora falou que vai dar tempo de mergulhar. Assim, de repente o mergulho é para te batizar. De repente o mergulho é para você, eu quero morrer afogado de amor por Jesus. Enfim, eu espero por você nessa imersão. E se você não pôde fazer agora, você vai fazer a próxima turma em nome de Jesus. Vamos lá, o texto bíblico. Eu estou com vontade de pregar, está com vontade de ouvir? Irmão, é um negócio que quanto mais eu prego, mais vontade dá de pregar. Quanto mais eu pastorei, os anos vão passando, o cabelo está ficando branco, a barba, o projeto da barba também está ficando branco. Caramba, eu vou fazer 50 anos esse ano, irmão. Eu sei que não parece, eu sei que não parece. Sabe, mas quanto mais eu prego, mais vontade eu tenho de pregar, mais vontade eu tenho de pastorear. Eu assim, confesso que eu fico muito triste quando eu ouço relatos de alguém que começou a jornada, mas parou. Começou a fazer algo, mas desistiu. Começou a se lançar e deu um passo atrás. Eu quero dizer para você, a ordem é avançar, a ordem é para frente, meu irmão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo deixa registrado, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olhe para o seu vizinho e diz assim, meu irmão, deixe tudo para trás, olhe para frente. Deus tem algo para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E pode começar nessa noite. Pode começar nessa noite. Eu estava aqui no curso e eu estava lembrando do dia em que eu fui batizado com o Espírito Santo. Ah, que dia maravilhoso. Longe daqui, 429 quilômetros longe daqui. A gente foi ministrar na que hoje é a nossa igreja sede. Eu fui convidado para fazer um congresso de louvor lá. Eu não era pastor, a Cristiane não era pastora. Nós auxiliávamos o meu pai no ministério. Eu era um tocador de violão e ela uma cantadora de louvores. E a gente foi convidado para a gente ministrar um congresso de louvor. E lá fomos nós. Ai, como Deus fez algo lindo na minha vida naquele lugar. Sabe, já se passaram mais de 20 anos isso. Mas a vivacidade continua de pé, irmão. Sabe, o vigor não, só aumentou. Essa santa está mais ungida ainda. Aleluia. Eu te amo. Vamos logo que eu preciso acabar essa mensagem e ir para casa correndo. Eu acordei hoje com o olho inchado. Eu tenho uma impressão de que ela me deu uma surra de noite. Tenho uma ligeira impressão. Vamos ao texto bíblico. João, capítulo de número 6, verso de número 1 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, e a nossa Páscoa também está próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: aonde a gente vai comprar pão para dar para essa turma comer? Essa turma comer, parafraseando o pastor Júnior, tá bom? É a versão segundo o pastor Júnior. Verso 6 diz assim: mas dizia isso para quê? Para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe:
não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, o André está aí hoje. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão do Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha para o seu vizinho e diz assim: o que é isso para tanta gente? Verso 10. Disse Jesus: fazia o povo sentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente aos peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: esse é verdadeiramente profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. O tema dessa mensagem é: o que é isso para tanta gente? Escuta, quantas vezes você já pensou: o que é isso que eu tenho para resolver uma questão na minha vida? O que é isso que eu tenho em casa? Como é que eu vou resolver a minha vida com isso? Como é que eu vou dar, resultado com isso? Eu já me fiz essa pergunta. Sabe como é que eu vou resolver algumas coisas se eu só tenho isso? Essa santa mulher de Deus é uma mulher de fé. E às vezes ela tem umas ideias assim, fantásticas. E eu já falei várias vezes para ela: Cristiane, você tem noção do que a gente tem aqui? Ela falou: sim, amor. Eu falei: mas o que é isso para a gente conseguir alcançar isso? Talvez seja essa a sua questão. Talvez seja essa a sua pergunta. Talvez seja isso que esteja tirando o seu sono. Talvez seja isso que esteja tirando sua paz. Talvez seja isso que esteja, colocando dúvidas no seu coração. E eu quero dizer para você que a dúvida, ela é inimiga da fé. E a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível você agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que recompensa quem busca. Então eu quero dizer para você: você veio para uma reunião de fé, e nessa reunião de fé, Deus está ativando a sua vida para você sair daqui. Talvez você olhe hoje dentro da sua casa e você diz assim: mas o que é isso? Mas o que é isso que eu tenho para resolver tantos problemas, Ney? O que é isso, Raquel, que eu tenho, para resolver tantas coisas? O que é isso, Ener, que eu tenho aqui para que eu consiga alcançar isso, aquilo e aquilo outro? Eu amo ouvir gente que sonha, porque gente que sonha alimenta os meus sonhos. Gente que sonha transfere vida para mim. Mas é uma péssima ideia ficar perto de gente, que você vai dividir sonhos, você vai dividir projetos, e eles sempre, ele pega um copo d'água, um balde de água, e ele joga um balde de água fria em você. Tem gente que às vezes está do nosso lado dizendo assim: mas o que é isso que você tem para uma grande multidão? E eu quero compartilhar alguns princípios com você nessa noite de hoje, que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Esse mês de abril será um mês muito abençoado para você. Você crê nisso, meu irmão? Eu quero profetizar que será um mês onde as portas se abrirão sobre a tua vida. Será um mês de sobrenatural acontecendo na sua casa. No dia 23, quando eu for celebrar o aniversário da minha filha, que vai fazer 16 anos, os céus vão se abrir. Uma glória de Deus vai vir sobre a vida dela. Ontem eu comecei a ver o que Deus vai fazer
na vida dela. Alguém virou para mim e falou assim: a sua filha fala bem, hein? Eu falei: parece com o papai. E alguém disse assim: uau, ela parece contigo, pastor. Ela é branquinha, mas ela parece com você. Escuta, eu vou ver no dia 23 Deus ungindo a minha filha com algo novo, para um novo ciclo, uma nova história na vida dela. No dia 29 eu vou ver Deus abençoando a minha filha mais nova, sabe, dando 6 anos de vida para ela, e 6 anos vai ser com graça, com vida. A cada dia desse mês eu vou ver Deus agindo na sua vida, meu irmão, e você testemunhando aqui no altar dos milagres que Deus tem feito na sua vida. Mas a gente precisa olhar para alguns princípios, Reinaldo. O primeiro deles, o versículo começa dizendo assim: depois dessas coisas. Pastor, o que é depois dessas coisas? Escuta, a gente precisa ler o texto não isolado, mas a gente tem que ler o texto dentro do contexto que estava acontecendo anteriormente e pós ele. Anterior a isso, um amigo de Jesus, um parceiro, aquele que veio para preparar o caminho para Jesus, que também tinha ligações, sabe, familiares com Jesus, chamado João, o batizador, o Batista, tinha acabado de ser degolado. Uma mulher muito endemoniada fala assim: eu quero de presente a cabeça de João Batista numa bandeja. Pegam João Batista, é decapitado, a cabeça vai ser servida para a mulher. Os discípulos de João Batista pegam o corpo, vão, sepultam e vão até Jesus para falar: o precursor, aquele que veio para preparar o caminho, morreu. Pensa, alguém que é muito especial para você morrer. Junto disso, os discípulos tinham sido enviados de 2 a 2 a cada aldeia. E Jesus deu uma ordem: olha, vocês vão pregar o evangelho do reino, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar os cativos. E quando eles estão voltando, no outro evangelho diz que eles não tinham tempo nem para comer. De tão numerosa que era a turma, eles estavam orando e ia chegando mais gente para eles orarem. Eles não tinham tempo nem para comer. Escuta, depois dessas coisas, de Jesus perder o amigo, dos discípulos voltarem, cada um tendo um relato, os espíritos imundos se subjugaram a nós. Nós oramos e pessoas ficaram curadas. A Bíblia diz que depois dessas coisas... Pastor, o que tem a ver isso comigo? Escuta, eu não sei o que você viveu no mês de março. Eu não sei o que você passou ontem. Eu não sei qual foi tua história, sabe, há tempos atrás. Mas eu quero dizer, depois dessas coisas, eu estou pronto para viver o novo que Deus tem para a minha vida. Depois desse culto, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Depois desse domingo, Deus tem uma nova história. Amanhã eu vou viver algo novo. Talvez eu não tenha vivido um mês de março que foi uma bênção na minha vida. Algumas coisas não se encaixaram, mas depois dessas coisas tem algo novo de Deus vindo. Eu posso ouvir um amém seu, querido? O texto diz assim: depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia. Escuta, não basta eu entender que as coisas foram ficando para trás, eu preciso atravessar aquelas que estão diante de mim. Eu não sei que tipo de mar tu tem que atravessar. Eu sei dos meus. E às vezes ele está agitado a beça. Às vezes não. É quase todo dia. A Bíblia diz que Jesus ele entra num barco, ele coloca os discípulos dentro do barco, porque Jesus queria um tempo com eles. Escuta, Jesus quer um tempo com você, Aline. Jesus quer um tempo com você, Vinícius. Jesus coloca, Caroline, os discípulos dentro do barco porque eles não tinham tempo para comer, Cauã. Jesus estava triste pela morte de João Batista. Entra aqui no barco, vamos para um lugar isolado. Vamos parar um pouco. Eu quero um tempo com vocês. Só que para ter esse tempo, eles tinham que atravessar um mar. Qual mar que você tem que atravessar? O Mar da Galileia tem uma extensão de mais ou menos 20 quilômetros por 11. Na verdade é um lago, chamado, em alguns evangelhos você vai ler Lago de Genezaré. Em outro você vai ver Mar de Tiberíades. Aqui João vai escrever Mar da Galileia, que é o Tiberíades. É um lago muito grande. Eu tive o privilégio de passar nesse lugar. Escuta, eu estava ouvindo essa semana ainda
um relato de um pastor que esteve lá. E ele estava indagando alguém, falando assim: cara, eu sempre leio na Bíblia que os discípulos passaram por uma tempestade, mas nunca vi tempestade aqui. Já é tantas vezes que eu venho aqui, nunca vi tempestade. E um barqueiro falou assim: pode não ter visto, mas acontece. Ela vem de lá, sem ninguém prestar atenção, sem ter sinais nenhum. De repente começa a bater. E aquele pastor muito incrédulo entrou no barquinho e começou o passeio. É uma travessia que existe no Mar da Galileia. Sai de um ponto e chega até outro ponto em Cafarnaum. Ele entrou. De repente começou um vento. De repente o barquinho começou a balançar. De repente o pastor ajoelhou e falou: Deus, eu creio. Escuta, irmão, talvez você já ouviu essa história várias vezes, mas está faltando um de repente de um soprar do vento para você dobrar o teu joelho e clamar ao teu Deus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar em meu favor. Mas você tem que atravessar. Escuta, para a igreja chegar até hoje, eu tive que atravessar algumas coisas. Para a pastora chegar a ter mais uma turma concluída ontem, ela teve que atravessar algumas coisas. Sabe, para você chegar aqui, você teve que atravessar algumas coisas. Para você chegar do outro lado, você vai ter que encarar a travessia do mar, pastor Antônio, para o outro lado. Não tem como a gente fugir. Você quer mudar de nível, você quer experimentar algo novo, escuta, só tem uma forma. Número 1, deixa as coisas que para trás ficaram. Número 2, encare os teus desafios. Entra no teu barco e vai para o outro lado. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer: entra no teu barco e vai para o outro lado. O versículo 2 diz que seguiu uma numerosa multidão, porque essa multidão tinha visto os sinais que Jesus tinha feito, curando muitos enfermos. E o versículo de número 4, ou melhor, o verso 5 diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele. João não vai escrever isso, mas um outro evangelista vai dizer que quando Jesus olha para aquela multidão, o coração dele se enche de um sentimento: compaixão. E diz a Bíblia que Jesus olha para aquela multidão e diz assim: são ovelhas que não têm pastor. Escuta, tem um monte de ovelha hoje que não tem pastor. Um dia eu fiz uma oração, eu estava aqui, onde a pastora está sentada. Eu estava vivendo um tempo tão difícil, sabe? Eu estava vivendo um tempo de travessia, gente. Você passou pela tua travessia do transplante do rim. Outro passa por travessias diferentes. Deus te deu porque você era capaz de superar, e você é um gigante, superou. Eu estava aqui passando pela minha travessia, e eu, na minha angústia da minha alma, eu falei: Deus, me dá as ovelhas que não tem pastor. Eu sei que o Senhor tem aqui nessa cidade, nesse bairro, ovelhas que não tem pastor. Eu quero te pedir: traz essas ovelhas que não tem pastor. E começou a chegar. Começou a chegar. E está vindo mais, irmão. E vai vir muito mais, irmão. Ovelhas que não tem pastor. Agora escuta, qual o sentimento que precisa existir no meu coração e no seu? Compaixão. Compaixão, meu irmão. O sentimento que tem que existir na minha vida e na sua não é: nós somos maiores, somos melhores, eu tenho mais, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Jesus, quando olha para aquela multidão, diz a Bíblia que ele olha e diz: são ovelhas que não têm pastor, e eu estou movido de compaixão por elas. Você quer experimentar algo sobrenatural de Deus? Peça a Deus hoje: eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Eu quero ter compaixão pelas pessoas. Eu quero olhar para o meu próximo com compaixão, porque alguém um dia olhou para você com compaixão. Alguém um dia olhou para mim com compaixão. Eu não tinha nada para oferecer, não tinha nada de bom, mas alguém olhou para mim com compaixão. Escuta, meu pai olhou para mim com compaixão, olhou para mim e para a Cristiane com compaixão. Ele protegia a gente, irmão, ele cuidava da gente. Ele olhou para mim e para ela com compaixão, viu assim,
esses meninos têm potencial. Ele pagou o nosso seminário teológico. Pagava o seminário. E tinha dias que a gente estava liso, não tinha nem dinheiro para pegar o ônibus. Naquela semana ele me dava uma prata. Falava aqui, ó, para te ajudar na sua ida para o seminário. E era o dinheiro certinho de segunda a sexta. Na verdade era segunda, terça, quarta-feira não tinha aula, quinta e sexta era aula. E a gente pegava um ônibus, Nilópolis, Pavuna. Descíamos na estação de Pavuna. A gente comprava uma caixa de caqui. 3 para mim, 3 para ela. E eu orava todo dia. Jesus, que ela só coma 2 caquis. Eu fico com 4 e ela com 2. A gente chapava caqui. E ela falava, ai amor, só comer caqui não é bom não, amor. Eu falei, tem bebedouro aqui no seminário, só beber água, amor. Caqui com água é uma bênção. Ela falava, eu queria café com leite e pão. Tem cantina no seminário. Eu falei, mas não tem dinheiro para cantina não, vamos comer caqui. Escuta, a gente enchia a cara de caqui, irmão. E bebia muita água para sustentar até 10 horas. Tinha um professor que eu amava aquele cara. Amava aquele cara. Ele dava aula de Novo Testamento. Eu fiquei apaixonado. E as aulas dele, o horário de encerrar era 10 horas. A aula dele às vezes acabava 10h30, 11 horas. Teve uma aula que acabou 11h30. Eu falei, caramba, que vontade de continuar, mas é o último ônibus, é 11h30, eu tenho que partir. Com a barriga cheia de caqui e de água. E quando chegava em casa, a gente dobrava o joelho. E a gente ainda ia orar. Falar, Deus, a gente quer mais do Senhor. Escuta, eu estou falando de um tempo que eu tive que fazer a minha travessia. Eu estou falando de um tempo que eu tive que atravessar o mar da Galileia. Eu estou falando de um tempo, sabe, que eu tive que encarar os meus desafios. Você está me ouvindo aqui, eu tenho certeza que você tem os teus. Alguns, sabe, é na sua saúde. Outros é na família. Outros é na vida profissional. Outros são jovens que estão buscando afirmação profissional. Ah, mas é um gigante todo dia que eu tenho que matar. Escuta, vença todos os dias. Vença todos os dias. Vença a sua própria carne todos os dias. Entregue aquilo que você não consegue fazer. Entregue nas mãos do Senhor, que Ele está cuidando de você. Eu posso ouvir um amém? Escuta, Jesus olha para aquela multidão com um olhar de compaixão. E eu quero dizer para você em terceiro lugar, Ele também olha para você com um olhar de compaixão. Sabe por que você está aqui? Não é porque tu é bom, não. Tu está aqui por causa da compaixão de Deus pela tua vida. Porque às vezes a gente se acha tão crente, né? Tem uns tão crentão. Aleluia. Louvado seja Deus. Escuta. A gente não é nada, irmão. Se não for a misericórdia do Senhor conosco, nós não somos nada. Sai daqui hoje se alegrando, dizendo, Deus, obrigado, porque o Senhor está olhando para mim com compaixão. Eu não sou pastor dessa igreja porque eu sou bom. É porque Deus olhou para mim com compaixão. Eu estou de pé hoje, não é porque eu sou melhor do que o outro que caiu. Eu estou de pé hoje porque Deus olhou para mim com compaixão. E eu agarrei a compaixão de Deus. Eu falei, eu preciso dessa compaixão, eu preciso dessa misericórdia de Deus, eu preciso desse amor de Deus, porque sem isso eu não sou nada. Você está entendendo, irmão? Você não é nada sem o amor de Jesus na sua vida. O texto continua e diz assim, versículo de número 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse para o Filipe. Agora escuta, João é o único. Esse texto, essa passagem da multiplicação de pães e peixes acontece em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Nos 4 evangelhos vai citar a multiplicação. Agora, o único que vai citar o nome é só João. João diz que Jesus olha para o Filipe e diz assim, Filipe, onde que a gente vai comprar pão para essa turma toda comer? Agora, por que Jesus vai dizer para o Filipe?
O lugar onde eles estavam, sim, era um lugar próximo a uma determinada localidade chamada Betsaida. E Filipe era de lá. Jesus vira para o Filipe porque entende assim, esse cara conhece os caminhos todos. E ele vira para o Filipe e diz assim: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão? Mas não era apenas porque Filipe era morador da região e conhecia a região, mas o texto diz, mas ele disse isso para o experimentar. Eu quero dizer para você, essa semana, esse mês, esse tempo, talvez você esteja passando pelos experimentos de Deus. Mas Deus só experimenta, ou se você quiser usar o termo, Deus só prova quem Ele quer aprovar. A escola de Deus não é para te reprovar. A escola de Deus é para te aprovar, para te passar para um novo nível. A escola de Deus é para nos promover. A escola de Deus é para nos abençoar e nos elevar o nível. E o termo original no grego significa, sabe o quê? Teste com o propósito de apurar o quanto e como ele vai se comportar. Quando você lê escrito, e Jesus disse isso para o experimentar, Jesus estava dizendo, sabe o quê? Eu quero ver, eu quero apurar como que ele vai se comportar. Às vezes Jesus permite algumas provas. Eu quero ver como a Ana vai se comportar. Eu quero ver como a Beatriz vai se comportar. Ai, o pastor falou o meu nome. Eu quero ver como ela vai se comportar. Escuta, Jesus está permitindo algumas coisas acontecer, Regina, porque Ele quer ver como você vai se comportar. Qual o teu comportamento, Mateus? Como você vai se comportar? Escuta, não é na festa que a gente vai manifestar, sabe, a nossa fé. A gente vai manifestar a nossa fé, Gabriel. É quando eu estou lá no quartel e as coisas não estão se encaixando, mas é nesse momento que eu vou manifestar aquilo que eu creio. Eu creio no meu Redentor. Eu creio naquele que me chamou. Eu creio naquele que manifestou compaixão pela minha vida. E eu não vou sair da posição em que Ele quer que eu esteja. Você está entendendo isso hoje? Tem situações que Deus me permitiu passar, porque Ele estava me experimentando. Ele estava apurando para ver como o Júnior vai se comportar. Quando as provas acontecem, qual é o teu comportamento? Sabe, tem uns irmãos pentecostais que falam da moenda, do vento. Ô Érica, quando está passando na moenda, como é que é o comportamento? Quando está no vento, apóstolo Marlon, você está vestido a caráter, aleluia. Como é o seu comportamento? Quando a gente está na luta, Gabi, quando a gente recebe aquela mensagem que a gente não queria receber, qual o comportamento? Como você se comporta, Enzo? Quando as coisas não estão encaixando. Não está dando certo, Mário. Qual o teu comportamento? Escuta, Jesus está apurando a gente. Eu quero dizer que Jesus está olhando para essa igreja hoje, irmã Deta. Ele está olhando e falando assim, eu quero ver o comportamento da minha igreja hoje. Quando a gente está passando pelas lutas, pelas provas, qual o teu comportamento, Lorena? O texto continua e diz assim, porque ele bem sabia o que ele estava para fazer. Escuta, ele sabe muito bem o que vai fazer com a sua vida. Ele tem planos a teu respeito. Ele tem sonhos sobre você. Ele tem planos para essa igreja. Mas ele só quer ver como você vai se comportar, Júnior. O texto continua e diz assim, versículo de número 7. Você está comigo aqui, sim ou não? Respondeu Filipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para cada um o seu pedaço. Escuta, 1 denário era 1 dia de trabalho de um trabalhador braçal. 200 denários significa 200 dias de trabalho. 200 dias de trabalho, você traduz isso em 8 meses. Pensa, Filipe estava virando para Jesus e falando assim, ainda que se eu trabalhasse 8 meses, não ia ser suficiente todo mundo pegar um pedaço de pão. Eu quero dizer para você, entre linhas, Filipe estava dizendo, sabe o quê? É impossível
Filipe estava dando um relatório de impossibilidade. Talvez você chegou aqui hoje dando um relatório. É impossível acontecer. É impossível, não vai dar certo. Não fecha conta. O negócio não dá, pastor. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus daquilo que para mim é impossível, para você é impossível, para Ele é possível. Deus é um Deus que quando eu digo é improvável, Deus diz assim, improvável é matéria-prima para que eu trabalhe. Ele é o Deus que faz aquilo que é improvável se tornar provável. Ele é o Deus que pega aquilo que é impossível e faz o impossível acontecer. Você está ouvindo isso hoje, querido? Eu fiquei muito tocado ontem com o seu testemunho, Jesus. É muito mesmo. Você não tem noção o quanto tu me abençoou, cara. Você é um gigante para mim, mano. Cara, tu não tem um bíceps definido, mano. Não tem. A tua carcaça não é gigante, cara. Mas tu é um homem de Deus tremendo, cara. Cara, como eu fui abençoado através dele. Você não sabe, Jesus é um cara transplantado do rins. Assim, diversas vezes. Culto dos homens, a gente sempre faz o churrasco. As mulheres fazem o chá. E a gente assa carne. E teve um culto que eu fiquei tão incomodado. Eu estava na escada ali, o pessoal estava terminando de assar carne. E aí quando vieram, aí pastor, carninha para o senhor aí, ó. Eu falei, ô glória. Eu falei, Jeizão, pega aí. Não, pastor. Cara, o cara não vai comer. E está servindo. Não comeu. Eu falei, o suco você bebe? Não, pastor. Estou com a minha aguinha aqui. Ele só vai ver ele do lado da garrafinha dele. A garrafa é quase do tamanho dele. Vai ver ele com a garrafinha dele. E todo culto, eu falei, cara, por que tu não come? Não, pastor, é porque como transplantado, tem restrições alimentares. Eu não posso me alimentar de nada da rua. A comida tem que ser feita em casa. Tem que ser do mesmo dia. Não pode botar na geladeira para o outro dia, já não serve mais. Caramba, cara. E aquele dia eu fiquei pensando assim, como é que esse cara aguenta? Aí ontem ele falou para mim, como é que ele aguenta? Porque ele fez uma aliança com Deus. Porque o rim que está dentro dele foi de um rapaz de 19 anos. E para ele estar vivo, alguém morreu. E fez uma aliança com Deus. Deus, eu vou fazer uma aliança contigo. Eu vou te honrar. Eu não vou comer nada, eu vou me cuidar. Falei, cara, tem um monte de crente meia boca. Tem um monte de crente, irmão, pisão na bola. Qualquer coisa. Ei, Deus, eu vou embora da igreja, hein? Se tu não fizer isso, Deus, eu não te sirvo mais. Se tu não fizer isso, eu não te dou o dízimo. Como se Deus fizesse assim. Tem um monte de crente que vive por aparência. Ele falou, eu fiz um voto com Deus, uma aliança com Deus. Mas o que mais me pegou? Por 5 vezes ele foi até o hospital. E quando chegou lá, não, o rins não é compatível. Se você estivesse no lugar do Jesus. Ah, Deus não me ama. O senhor não me ama não, Deus. O senhor não quer nada comigo não, é? Eu estou te servindo. Olha, até dei um dízimo maior esse mês. Quando ele voltava, Deus, não foi a minha vez, mas tem uma vida que está sendo salva. Eu falei, esse cara é crente, mano. Não é possível. Ou é um anjo que está no nosso meio e a gente não sabe. E Deus mandou bem para confundir mesmo. Um anjo pequeno, sabe? Pastor, por que o senhor está falando do Jesus? Porque a Bíblia diz que a gente deve honrar quem merece honra, irmão.
A vida dele ontem abençoou a minha. Escuta, quando eu passar por provas, eu vou lembrar de você, cara. Eu vou lembrar da sua vida. Escuta, qual é a prova que você está atravessando, que você vira e fala igual os discípulos. Se eu trabalhar 8 meses não é suficiente para comprar pão. Qual tem sido a tua reclamação todo dia? Sabe quantas vezes, irmão? Tem gente que parece que quer pegar o colarinho de Deus, pôr ele na parede e dizer, não vai fazer nada por mim. Quando ele já fez tudo por você. Quando ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário, para perdão do meu pecado e do seu, querido. E a gente fica barganhando com Deus. Escuta. 4º lugar, e eu encerro aqui a minha mensagem. Versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão do Simão, informou a Jesus: tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E aqui eu entro no tema da mensagem. O que é isso para tanta gente? 4º lugar, são nas coisas mais simples que Deus quer revelar a bondade dele na minha vida e na sua vida, Alex. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus de coisas grandes apenas. Deus é um Deus que faz coisas grandes, mas a matéria-prima que Ele usa são coisas tão simples que a gente não sabe valorizar. Eu aprendi em 5º lugar: o que eu tenho comigo basta. O que você tem basta. Ah, eu preciso disso. Não, o que eu tenho basta. O que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse mais aquilo, se eu tivesse mais aquilo outro. Não, o milagre vai acontecer quando eu olhar à minha volta e entender: o que eu tenho basta. Um dia eu estava num congresso de pastores. Na verdade é um encontro de pastores que acontece todo ano. Meu pastor reúne todos os pastores das nossas igrejas. E eu tinha acabado de entrar debaixo dos cuidados do meu pastor. E ele começou a pregar. E ele pediu aos pastores que estavam lá para que fizessem algo. E aquilo para mim era algo impossível. Eu comecei a chorar. E no final da mensagem ele falou assim: o que você tem, basta. E eu nunca mais esqueci aquilo. Porque aquilo entrou no meu coração e gerou uma crise em mim. O que eu tenho basta. Eu comecei a olhar em volta, eu falei: eu não tenho nada. Aí comecei a fazer uma lista. O carro financiado, se eu não pagar, o banco toma, não é meu. A casa que eu moro, bom, meu pai falou que me deu, mas eu não construí nada, também não é minha. Isso daqui também não é meu. A única coisa que eu tenho é essa mulher, que também Deus me deu. É minha, mas eu não vou dar ela para ninguém. Então essa aqui é minha, pronto. Aí eu olhei e falei: cara, eu tenho um violão. Aí eu lembrei, nem o violão é meu, é da igreja. Também não tenho violão. Eu falei: Deus, eu só tenho uma esposa que eu não posso dar ela para ninguém, é minha. Eu não tenho nada. Deus falou assim: não, o que você tem basta. E a pergunta ficou: o que eu tenho basta, o que eu tenho basta. Eu falei: o que eu tenho? E Deus falou: eu te dei algo que eu não dei para outras pessoas. Eu te dei acorde debaixo da tua mão esquerda. Eu te dei ritmo na tua mão direita. Eu te dei uma voz para você pregar. Eu te dei uma voz para você cantar. Não é a mais bonita, mas eu te dei ela. Eu coloquei unção nela. Eu te dei um coração para você sentir aquilo que você toca. Porque escuta, diferente de outros, eu não tenho uma visão aberta. Eu já pedi várias vezes a Deus. Tem gente que vê tudo. Eu não vejo nada, mas eu sinto tudo aqui no coração. Um dia eu estava aqui no culto, eu falei: olha, eu estou sentindo no coração, tá isso e aquilo. Acabou o culto, veio um irmão, falou: pastor, tudo que o senhor estava falando, eu estava lá atrás vendo, antes do senhor falar, eu já tinha visto tudo isso.
Eu falei, caramba, por que Deus não me dá? Eu entrei numa crise aquele dia, irmão. Eu falei, pô, Deus deu para o irmão, não deu para mim, cara. Eu só sinto. Deus falou, o que você tem, basta. Com isso que você tem, toque teu violão, pregue o evangelho, cante as canções e deixe eu colocar os sentimentos no teu coração. O que você tem é suficiente para você alimentar pessoas que vão chegar aqui. É suficiente para você alimentar as ovelhas que hoje não têm pastor e amanhã vão chegar aqui e você pastoreará elas, você vai alimentar a vida delas. Você está entendendo o que você tem nas tuas mãos hoje? Basta para você viver um mês extraordinário na tua vida. Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus, querido.